8 de novembro de 2019. 8 de novembro de 2019. Estamos no Periscope também, então vamos falar um pouquinho em espanhol também. Hoje nós vamos falar sobre a Cabala, a árvore da vida, ou Kabbalah. Em árabe é Kabbalah. Uma ciência lá do século XI, XII, para cá. Introdução a Kabbalah, a árvore da vida. Os cristãos conhecem a árvore da vida lá do Jardim do Éden, né? Tinha a árvore da ciência do bem e do mal e tinha a árvore da vida. E é o formato de todo o templo religioso e o corpo humano é representado pelos 10 sefirotes, que são os 10 atributos da divindade, que é o que nós vamos ver a seguir. Os 10 sefirotes, de Keter, coroa, a Malkut, reino. Lembrando que o triângulo superior e o inferior, se juntar os dois, temos a estrela de Davi ou de Salomão, que é um dos símbolos lá do judaísmo e do Estado de Israel. E também é o símbolo do que está em cima igual ao que está embaixo, né? Lá das 7 leis de Hermes que a gente já estudou. Então, o livro do esplendor, o Zohar. Então tem o Bahir, tem o Zohar, tem o pessoal do espanhol, tem o El Bahir. A árvore da vida, a árvore sefirótica da Cabala inserida. Então ali nós temos a representação e à esquerda temos a escada de Jacó. Ali tem 2 pessoas já. Rosângela, Rosinéia Santos Coral e Janice Rita Tomás. Rosângela Samuel Serafino Domiciano. Sejam bem-vindos. Então é um tema religioso, é um tema místico, é o lado oculto do judaísmo. Rosinete Santos Coral também, seja bem-vinda. E mais o pessoal que vai assistir pelo Periscope também. Ali tem a representação do Merkabah também, sobreposto. E são 32 caminhos, tem a ver com os 32 anjos lá do Salomão. Tem os 32 anjos, tem os 32 demônios. Tem a Cabala da vida, que é essa, e tem a Cabala da morte. 72, né? E os 72 nomes de Deus também. A escada de Jacó, então aquela onde os anjos sobem e descem, as diferentes dimensões, os diferentes planos, diferentes mundos, diferentes planos de existência. Kabbalah. Que se for traduzir seria tipo revelação, é mais ou menos parecido com Apocalipse o sentido. Aí tem muito de numerologia, de simbolismo. Ali tem então os 10 sefirotes, os 10 atributos da divindade. Temos Keter lá em cima. O 1 é Keter, o 2 é Shokimah, o 3 é Binah, então seria coroa, sabedoria e inteligência. E no meio da arte conhecimento, que é oculto, não aparece ali. Depois mais abaixo ali temos Shezed e os demais que a gente vai falar depois um por um. Terminando lá embaixo Malkut, reino. E ali temos a representação dos templos e a representação também do corpo humano. Então, resumindo, seria Keter, Shokimah, então a direita Shokimah, masculino, e a esquerda Binah, feminino. Embaixo Shokimah, Shezed, e a esquerda Geburah. No meio Tiferet, entre Tiferet e Keter temos Daat, que é conhecimento, é um Sefirot oculto, seria o 11º. Netzah, ao nível do flanco, e Hod, e Yesod ao nível do umbigo ali, o genésico. Tiferet seria o nível do plexo solar, o nível do estômago. E Malkut, reino. Malkut ele está errado, é com K. Então de coroa a reino. E todos eles estão interligados, formando 72 caminhos. Ali temos vários padrões, parão da gênese da flor da vida. Isso aí tu vê quando tu estuda a embriogênese, né? 1, quando o espermatozoide junto com o óvulo tem o 2, 4, 8, 16, 32, 64, e é assim que vai se multiplicando. Lá na genética, estudo genético e embriologia. Lembrando que a genética foi o padre Mendel, que era um padre, Gregor Mendel, que estudando legumes e feijões, os princípios básicos da genética, e depois aprofundado por outros. E depois teve alguns caras que desvirtuaram, tipo Lysenko na Rússia, teve alguns, mas aí quando a gente fala de anticiência, os pseudocientistas.
E entra a questão de eugenia, temas bem interessantes, clonagem, clonação, terapia gênica. Então, a flor da vida. Então, tem a árvore da vida, tem a flor da vida. A trípode da vida, interessante que esse aí é o símbolo de um carro, né? Japonês. E o peixe, que é o símbolo do cristão. Atualidade, Agnes Anda, Flávio. Alô? Márcia Fernandes entrou ali também. Pode mostrar os slides, mas bom, tá. Que aqueles slides estão melhor, bom. A trípode da vida. Ali o espiral, ali tem vários símbolos, geometria fractal, espiral, lembrando a sequência Fibonacci, 1618, 1, 2, 3, 5, 8, 3, vai somando e vai formando a espiral. É o número de Deus, a razão áurica, ou sequência Fibonacci, 1618. E é duas coisas constantes da natureza, a razão áurea, o Fibonacci, e o 14, 15, 16, o 13, 14, 15, 16, que é o pi. Isso tá nas pirâmides de Gizé, tá no Partenon, tá no corpo humano, tá nas pinturas, tá na música. Músicas na quinta e na nona sinfonia de Beethoven, por exemplo, todas as pinturas de Da Vinci, de Michelangelo, as esculturas, tudo tem o número Fibonacci, a razão áurea, 1608. Dois dedos formam a mão, duas mãos formam um antebraço, dois antebraços formam um braço, então tudo é chamado número de Deus. E isso está aparecendo também nos campos de lavoura, nos crop cycles, né, que é outro estudo interessante. Então, ali na ramificação a ontogênese integra em cada um dos seus momentos efeitos combinados da maturação, da experiência, da intersecção genética e epigenética. O meio, epigenética, quando o meio influencia os genes, ativando os genes. O exemplo, por exemplo, radiação, cigarro, álcool, droga, metais pesados, podendo interferir na genética. Procariotas, os menores, reinos protista, reinos menores, bactérias, vírus, e eucariota, já os animais superiores. Indo desde do peixe até o primata, até o ser humano. Aí também seria outra visão. Bactéria, fúngico, algas azuis, cianofícias. Pode passar. E essa ramificação também segue o padrão da sequência Fibonacci também. E a Haeckel, se não me engano, já dizia que a ontogênese repete a filogênese repete a ontogênese. Então, o desenvolvimento do ser, qualquer ser, embrionariamente, vai repetir todas as fases embrionárias.
Então, apesar daqueles lá que questionam a questão do macaco e do ser humano lá do Darwin, nós já fomos bactérias, já fomos vírus, já fomos inclusive minerais, vegetais, estamos indo em direção à angelitude. Tudo vai indo cada vez mais complexo. E passando desde o... Se tu analisar bem no início o nosso embrião, até algumas semanas é tudo igual, seja de porco, gato, qualquer bicho, é tudo igual. E a partir de um determinado momento vai começar a se diferenciar. Então tem fase que tu tem brânquias, tem rabo, tem olhos do lado, até eles passarem para frente, os ouvidos aí bem embaixo, até subir depois. E alguns seres que nascem antes do tempo, nascem com os olhos afastados, hipertelorismo, um problema de pele tipo a ictiose, que parece um peixe, um lagarto. Então tem algumas doenças bem raras que comprovam que nós temos parentesco com aqueles animais inferiores lá. Na verdade, o espírito, a consciência, vai passando por diferentes corpos cada vez melhor. Os corpos do futuro serão corpos de anjos. Aí a nossa matéria vai ser bem mais eterizada, não vai ser tão densa quanto é hoje. E como a gente já foi muito feio lá na época das cavernas, cada vez seremos melhores, mais bonitos. E as mulheres já são mais bonitas que os homens. As mulheres já são mais bonitas que os homens. Tanto que o amor de mãe é mais perto do amor de Deus do que o amor do pai pelo filho. Os dois são importantes. Mas o que mais se assemelha ao amor de Deus por nós, do pai maior, é o amor de mãe. Então, a ontogênese repete a filogênese, repete o desenvolvimento da... Isso a gente estuda lá na biologia. Correspondência de etapas, adição no término dessas, cortes na evolução, e os elementos intermediários. Tem a salamandra, tem o Arctopteryx, tem o peixe-boi, tem aquele outro que nós falamos lá, o ornitorrinco, que são seres intermediários. Ali o Merkabah, o carro de luz, é citado em Ezequiel, citado no livro de Enoque, é o nosso corpo de luz, que é quando a gente for para os planos celestiais. Esse é o corpo de luz. Que é o corpo de Metatron, né? Metatron é o mesmo Enoque. É o mesmo lá, então já foi um ser. Ali a filosofia, a consciência crística. Pepe Viana, ali eu não vou conseguir ler. Aí o raio ali para nós. Ali mostra o raio triplo de... Na verdade é triplo, mostra dois, ali usou o vermelho, mas tem o amarelo no meio. Do coração de Jesus. O ungido, ou Cristo. O Cristo é um termo de ungido. Jesus não é o único Cristo, tem outros Cristos. Cada sistema planetário tem um Cristo. Um ungido. É tipo um Buda, um iluminado, né? Um ser iluminado. Um ser de luz pura. Foi o único cara puro que passou pela Terra, por sinal. Sim. Boa tarde, Flávio. Boa tarde aos nossos ouvintes. Boa tarde. Quem está falando é o Halley, para quem não vê. Sim. Ele não gosta muito de aparecer. Aqui é o Halley. De vez em quando apareço. Volta e meia. Só no programa dele mesmo. Sim. De HQ, quadrinhos e jogos. Isso. Faz tempo que a gente não faz programa. Era um quadro, na real, né? Em breve a gente volta com ele. Então, vou ler aqui o que está escrito aqui. D. A consciência crística. A consciência crística é um estado da alma na qual está se processando a união da alma individual com a alma divina. Para chegar a esse elevado estado, é necessário que a pessoa desenvolva e aplique cada vez mais a fé, o amor e a caridade. Somente as pessoas com pensamentos, palavras e ações que reflitam esses três princípios básicos podem aspirar a adquirir a consciência crística. Nesse estágio de consciência, a pessoa vai gradativamente, de acordo com seus méritos e aplicações dos conhecimentos adquiridos, penetrando nos mistérios da existência, desenvolvimento da existência e desenvolvimento de uma consciência sintético-analítica de toda a existência humana. Adquire-se a capacidade de descobrir a essência da ciência e da religião e suas funções na estrutura evolutiva do universo. Adquire-se também a capacidade de acesso ao passado e ao futuro através do presente contínuo, que é este estado de consciência. Até para mim que estou aqui na frente está meio... É o estado de consciência contínua. Ali tem muito 3, né? Lembra o tal também, tolerância, amor e ordem, pensamento, vontade e ação. Nós separamos para o final
alguns vídeos desse livro, Cabala para os Cristãos, a breve introdução para os cristãos. Agora eu estou saindo ali. Que vai explicar melhor ali a árvore da vida em si. Então, essa consciência crística é a consciência do Cristo. Lá no Oriente seria do Buda, ou do Krishna, no caso da Índia, né? E o Buda também naquela região. Aí tem uma coisa interessante, aqui estudos que eu fiz, e tirando de vários livros, eu até já apresentei na época que tinha os trabalhos aqui no Beto. No livro Código de Deus, de Greg Braden é um cara que é geólogo, e ele explica bastante essa parte espiritual. O mesmo autor de O Efeito Isaías, e 2012 temos o tetragrama sagrado Yahvé, o Y, hidrogênio, nitrogênio, fogo Heráclito lá, Iode, o H, hidrogênio, ar, Re, o oxigênio, W, água, Val, e o hidrogênio, o Re, que quando é trocado pelo G, que seria ou carbono, C, Gimel, carbono, temos o homem, elemento terra. Então, Yahvé ficaria Yahveg ou Yahvek. Então, seria Deus transformado em homem, ou o homem se aproximando de Deus. Então, o tetragrama sagrado, e em relação também com as 4 bases do DNA, adenina, timina, guanina e citosina. Então, é uma coisa interessante. Então, a gente vê na natureza o 4, o 3, o 1, o 10, o 7, tem várias coisas que a gente vê na natureza, o 12, o 24, o 12.000, 144.000. Tem a questão também dos grandes ciclos cósmicos, de 12.000 anos, 2.000 anos. Cada 2.000 anos a gente passa por um signo do horóscopo. Nós estamos atualmente em Aquário, na época Jesus era peixe, na época dos faraós era touro, por isso que era tudo ápis e mitra, na época de Jesus já o símbolo é o peixe, então cada época tem seu símbolo. Então essa analogia é bem interessante. Isso aí já foi. E o Pêndulo de Foucault, de Humberto Eco, é um livro muito interessante para quem gosta de filosofia. Humberto Eco, ele se aprofunda. É o mesmo que fez O Nome da Rosa, né, que virou filme. Tem-se um diálogo... Hã? Não sei. Tem o diálogo de hermetismo, de gematria, notarion e temurá. Então, essas questões de gematria, notarion e temurá tem a ver também com a Cabala. Cálculo fatorial com as 22 letras do alfabeto hebraico, do Aleph ao Tal. Então, a Cabala, a Torá. 120 dividido por 36 dá 3,33333. 7 algarismos. Os nomes de Deus, 39 cifras, 12, 3. 1 mais 2, 3. Então, alguns falam em 72 nomes, 30, então tem toda essa numerologia. E isso tudo eles tiram do próprio Torá, dos 5 livros do Pentateuco, lá, do Gênesis, do Deuteronômio, Números e Êxodo. Isso entra também nos códigos da Bíblia, que são estudos aprofundados de matemática, sequências equivalentes de letras, e coisas que estão acontecendo hoje ou já aconteceram, tá tudo lá na Bíblia. Então, aqui nós citamos Huberto Roden, que ele foi padre, e depois ele se tornou espiritualista, viajou pelo mundo, escreveu e conversou com Einstein. Era um cara universalista. Ele falava na filosofia universica. Ele falava que o uno é maior que o verso. Então, a palavra universo, uno Deus, verso criação. Ele fala criação com E, que é formar carne, plasmar. Diferente de criação, que é criar cavalo, porco. Então, o termo certo é criação, segundo o português. O uno maior que o verso. Então, é aquela história. Nós viemos de Deus, mas Deus é maior do que nós. Jesus mesmo dizia, o Pai é maior do que eu. O universo, cosmos, belo em grego, é o corpo de Deus. E Deus é a alma do universo. É uma maneira... É um filósofo antigo, não lembro se foi Aristóteles, quem foi que dizia isso. Tudo é mental, psi. Essa é a primeira lei de Hermes, 1500 anos antes de Cristo. Hermes também foi homem e depois virou Deus, né? 3 vezes grande. Tudo flui, tudo muda. Esse é o princípio do Heráclito e a segunda lei que tudo se transforma da termodinâmica. Na física quântica, temos o princípio da impermanência e o princípio da incerteza de Heisenberg. E na matemática, da incompletude de Kurt Gödel. Então, tudo está ligado. Toda a matemática, física, astrofísica, astrologia, antiga alquimia, está tudo ligado.
os 600, aqui fala em 620 nomes de Deus, fala bem mais. E eu falo em Deus com E no meio ali, porque são feitos de vários eus, né? Cada um é um pequeno... Quando a gente fala em si mesmo, é Deus em nós, é a mona da centelha de que está em cada um de nós. E também na planta, no animal, no anjo, Deus está em tudo. Nada pode estar fora de Deus. Né? 6 mais 2 igual a 8. Então, quem se afasta de Deus é por vontade própria. O que o pessoal chama demônios se afastaram por vontade própria. Mas eles vieram de Deus e vão ter que voltar para Deus também. 6 mais 2, 8. Então, 8 deitado é o infinito. Então, aí nós temos a questão do infinito. Pegando energia igual a velocidade da luz ao quadrado, de Einstein, temos a criação da matéria e energia e vice-versa. E o ordem no caos, ordo ab caos, que está lá na nota do dólar também. E o céu é uma palavra que eu inventei, é o campo energético universal. E o CH é o campo energético humano, ou Che. O campo energético universal, também chamado fluido universal, éter, antigamente era chamado éter. Não tem nada a ver com o éter da química, seria o fluido imponderável. Seria o chamado a quinta essência. A quinta tem sólido, gasoso, plasma, seria o quinto estado da matéria. O estado primordial. Pode voltar lá. E o campo informacional, o campo espiritual, energético, é chamado também de negantrópico ou antiantrópico. E imanente, ao contrário do campo físico, que é entrópico. O físico tende à desordem, e o extrafísico, o energético, o espiritual tende à ordem. Por isso que ele é antientrópico. E a energia, matéria e consciência é outra trilogia. Energia, matéria e consciência. Matéria, próton, nêutrons, elétrons e outras substâncias, e a consciência somos cada um de nós. Mas existe a consciência mineral, consciência vegetal, consciência animal, hominal e consciência angelical. E depois os devas, que o Alan estava perguntando, são do reino da natureza, o que lá na Umbanda é chamado os orixás. São espíritos da natureza, da água, do fogo, do ar e da terra. E depois tem toda a hierarquia de anjos, serafins, querubins, tronos, virtudes, as 9 categorias de anjos, até chegar a Deus, os diferentes reinos. Reinos angelicais, reinos dévicos, reinos quetéricos, até chegar. Quetérico já está chegando a Deus. Reinos divinais. No livro de Urântia fala no paraíso, na ilha eterna do paraíso, Avona. Seria o sol central de todos os 7 superuniversos que eu rodeio. O nosso é o 7. Se o nosso tem 11 bilhões de anos-luz, como se acredita, tem universos bem mais antigos. Então, aqueles que dizem, porque eu já cheguei junto de Deus, a gente vai demorar para chegar lá. Não é fácil chegar lá, tem que atravessar todos os outros para chegar lá em Avona. Aí está um grande mistério, porque diz que Deus está dentro também, né? Alguns dizem que o bóson de Higgs seria a partícula de Deus, então ele está dentro e está fora ao mesmo tempo. Ele é energia pura, né? Ele não é um ser, ele não tem barba branca, como Odin, como Zeus. Ele é um ser de energia pura, não é uma pessoa. A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Pode passar lá. Isso aí já foi. Então, ali um crop cycle, hoje tem centenas, milhares, desde a década de 60, tem alguns da antiguidade, mas da década de 60, 80 para cá, cada vez tem mais círculos. Aqui no oeste do Paraná, nós tivemos os crop cycles também. A flor da vida desenhado no teto do interior do templo de Osíris, em Abidos, lá no Egito, e também num campo de lavoura. A maioria deles fica na Inglaterra, mas tem pelo mundo todo. Tem na Austrália, tem nos Estados Unidos, tem no Brasil, tem no mundo todo. Então, antigamente tinha os campos de pedra, lá em Nazca, Peru, por exemplo, e as figuras, os pedróglifos, e hoje temos os agroglifos, que são os crop cycles, em campos de lavoura. Ali, em maio de 2009, 24 de maio de 2009, Bishop-Connige, Inglaterra. Então, tem muitos centros na Inglaterra. Principalmente aquela região ali ligada a Avalon, Rei Arthur, a Glastonbury, onde tem bastante mitologia céltica e ligados ao Graal, ligado a Rei Arthur, Merlin, aquele pessoal lá.
ligada aos druidas, aos celtas. Então ali a representação da flor da vida. Pode passar lá. Esse ali é um vídeo. Pode passar. Liberdade e responsabilidade. O eu, agente da ação, que a gente chama consciência, dever moral, consciência moral. O outro mundo, Carlos Fontes. Nossas ações envolvem e implicam consequências para os outros. Nossas ações são enquadradas por leis, instituições, etc. A questão da ética, da bioética, dever moral, consciência moral. Liberdade e responsabilidade. Quanto mais liberdade, mais responsabilidade. Pode passar. Graças, Fenck, obrigado. Mas vamos ver agora o caminho da lembrança. Então é baseado nesse livro, Cabala para Cristãos. Uma breve introdução. Doutora Tamar Frankel, editora Pensamento. Oi? Hã? Não, o livro está ali. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Cabala para Cristãos. Então ali nós temos Vaneia Vieira. Vaneide Vieira. Então, como eu já tinha falado, a Temurá, a Gematria, o Zohar, o Bair, o Sefer Yetzirah, o livro da criação, de Shimon Ben Yokai. 3 mais 2 igual a 5, que é o número do homem. 7 mais 2 igual a 9. Oi? É o desenho ali da direita. Embaixo do caminho da lembrança. 7 mais 2 igual a 9. 72 nomes de Deus. Então, ali do lado na esquerda, nós temos o mundo da formação, em cima a coroa. O Ein Sof, Deus. Coroa. À direita, Shokmah. Ali. Aí é o mundo da formação, ACA. Aí nós temos Da'at no meio, que é conhecimento, que é a oculta. Lá na direita, Binah. Inteligência. Depois tem... Peraí. Shezed, Geburá, Tiferet no meio, ali onde está no meio, Tiferet. Não, é no meio. Esse aí. Aí tem a Rode entrega, Netjá, perseverança do outro lado. E embaixo, Yesod, fundamento, e Malkut, reino no final. Então são os 10 atributos da divindade. Lembrando que é o formato de todo o templo. Se observar, toda a igreja tem esse formato. A nave central e o formato de... E onde o sol nasce, geralmente é onde está a Kéter, seria a representação do sol central. Deixa eu ver se ali eu vou conseguir ler. Eu leio por aqui daí. Então os 10 sefirotes, bem em cima Kéter, aí já dá para ler. Kéter, coroa, alto da cabeça. Está ligado, então, ao coronário, ao meridiano principal lá do alto da coroa. O 7º chakra lá. A centelha divina, vontade e alma. Chamada também Self, Atma, centelha, o Eu Sou, Deus em nós, o Namastê ou si mesmo. Seria o Eu Sou, aí já é outro. Ali, Shokmah à direita, sabedoria, templo à direita. Primeira emanação da luz, centelha da inspiração, semente do pensamento. Tradicionalmente é masculino, enquanto da esquerda é feminino. O lado direito do corpo, energeticamente, é masculino e o esquerdo é feminino. O direito é azul, o esquerdo é vermelho. Então, o Binah, templo esquerdo, entendimento. Alimentação da centelha, transformando a chama, a semente no interior do seu organismo. Então, seria o feminino. O quarto ali é da arte, então está no meio entre os dois. É um oculto. É um entendimento.
O conhecimento, cérebro e coluna vertebral. 11ª Sefirá, unindo e conectando o conhecimento. Embaixo da arte temos Shezed, expansividade. Ombro esquerdo, ombro e braço direito. Gentileza amorosa, graça divina e apoio universal. E à esquerda, restrição, Gevurá. Ombro esquerdo e braço esquerdo. Disciplina, limitação, força de caráter. No meio, ao nível do plexo solar, o esplendor. Coração e plexo solar. Então pega os dois, coração e plexo solar. Lembrando os meridianos, seria o cardiochakra e o solar. E equilíbrio harmônico das tendências, o arco que une e liga todas as sefirotes. Esse aí liga todas elas. São 32 ligações ali no meio. Perseverança, quadril direito e perna direita. Iniciativa energética e entrega. Netzah. Rode, entrega. Quadril esquerdo e perna esquerda. Aceitação e concessão. Fundamento, Yesod, ventre e genitais. Processo de transformação de energia, sefirotes. Aqui está a questão da mulher gerar os filhos, a genética é o meridiano. Cada um deles está ligado a algum meridiano principal. E, por último, Alkut, reino, manifestação, pés e lábios com órgão da comunicação com o mundo exterior. Na verdade, ele une lá com o de cima, que a gente vai ver no próximo slide depois. É o reino, a Shekinah, a presença divina em nós, a impressão final provocada no mundo físico, a presença da divina emanando no mundo, que é chamada em hebraico a Shekinah. Ali do outro lado ali vai repetir todos eles. Pode passar. Aí no próximo a gente vai ver ali como é que se dá. Interessante que começa ao nível do solar, que é o esplendor ali, e ele vai em espiral, passando pelo Gevurá, restrição, Tiferet, esplendor, Netzah, perseverança, Rod, entrega, Binah, entendimento, Shezed, expansividade, Shokmah, sabedoria, depois vai lá para baixo, Yesod, fundamento, e de fundamento vai direto para Keter, coroa. E quando tu estuda, por exemplo, a Kundalini, a espiral do Kundalini também é de baixo para cima. É esse movimento, esse último ali de Yesod, fundamento em direção a Keter, coroa. E Keter, coroa vai direto para o reino lá embaixo, o Malkut, ou manifestação. Ali embaixo ali está as localização. Deus localiza apenas o bem. Veia a bondade no mundo. Então, quando tu tem Deus dentro de ti, tu vê a bondade no mundo, mesmo nas coisas negativas. Além das aparentes diferenças, então, apesar das aparentes diferenças e separações, tu enxerga o que tem de bom, até mesmo nas coisas ruins. Por exemplo, a guerra. A guerra trouxe avanços na medicina, na cura do câncer, em vários setores, na comunicação, internet. Se não fosse a guerra, a gente não teria internet. Há um Deus amoroso detrás de tudo que se manifesta no universo. Entendimento e sabedoria. Há um grande projeto. Se fala no grande desígnio, alguns falam o grande desígnio, o grande projeto. Tudo tem uma... Se tu afastar a lua, a gente morre. Se afastar o sol, a gente morre. Tudo tem uma... O pH é em torno de 7. O sangue também não pode ser muito ácido, nem muito alcalino. Nem muito abaixo de 7, nem muito acima do 7. Bilhões de almas nessa terra, luz diferente e maior. Sobe então em espiral até a coroa. Então isso é estudado também na yoga, na tantra, em vários tipos de yoga. Os 7 tipos de yoga. Meditação profunda, aqui entra a questão do Kundalini, que é a parte energética. É representado por uma serpente lá na base da coluna. Quando ela desperta, ela sobe. Diz que é uma sensação parecida com os fogachos da mulher na menopausa. Sensação de calor, de abrasamento. Então, calor tem a ver com santidade, não inferno, como é dito. O inferno, provavelmente, se existisse, era frio, não quente. O inferno quente é o pagão, não é o cristão. A energia superior, em espiral de manifestação, energia divinal, trazendo vitalidade no mundo, ao nosso redor, em todo o mundo. Manifestações da alma divina, tornando a vida significativa, vibrante, excitante e alegre. Até o Sefirat Coroa, energizando tudo novamente,
então formando a espiral. Então, tudo entra no espiral. Vera Lucimânia, Rafael Slashta. Então, esse seria o grande resumo. Vamos por aí, né? Tem o tema da semana que vem ainda não? Quinta-feira daí? Quinta-feira, que é sexta-feira. Um abraço a todos, então.